Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Olavo e no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre Docker. Então, eu já estudo programação há mais ou menos uns 3 anos, né? Recentemente eu estou estudando mais sobre Docker, sobre Cloud, então eu resolvi fazer um vídeo sobre Docker, justamente para poder estudar mais um pouquinho e poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Então no vídeo de hoje a gente vai explorar bem essa parte, vai ser um vídeo bem hands-on mesmo. E eu quero que você saia desse vídeo pelo menos sabendo, por exemplo, as diferenças entre um Docker Image e um Docker Container. Você consiga instalar o Docker na sua máquina para poder fazer testes no seu console também. E, por que não, aprender a configurar um Docker Compose para subir os seus projetos, suas aplicações para o Docker Hub, para uma cloud também, quem sabe. Bom, se você gosta do conteúdo daqui do canal, deixa aquele like, se inscreve para ajudar o canal a crescer. E compartilha também com algum amigo seu que quer aprender sobre tecnologia no geral. Comenta aqui embaixo que eu vejo todos os comentários. E sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, vamos começar primeiro entendendo o que é o Docker, né? Antes disso eu queria falar que para quem já está acompanhando aqui o canal, já pôde ver aqui a mudança que teve no ambiente, né? Tive essa reforma que eu comentei com vocês no vídeo passado, por isso que deu um espaçamento maior entre os vídeos. Agora eles vão voltar ao normal, porém com aquela mudança que eu comentei no vídeo anterior. Então se você não acompanhou aquele vídeo, vai lá rapidinho e depois volta para cá para você não ficar perdido. Então agora sim, o que é o Docker, né? Primeiramente a gente tem que entender a diferença entre um Docker Image e um Docker Container, né? O Docker Image, ele é como se fosse a dependência onde você vai armazenar um ambiente. Pode ser um banco de dados, pode ser um back-end, um web, enfim. Vai ser ali a dependência desse sistema específico que você está armazenando. O container, ele é como se fosse o lugar que você vai rodar essa imagem, entendeu? Então, o container, para ser um container, ele depende dessa imagem. Então, quando você sobe alguma coisa que você quer subir para o Docker, você está subindo uma imagem e dessa imagem você vai ter um container conseguindo rodar, por exemplo, seu banco de dados. Você vai estar rodando o container que contém uma imagem de um banco de dados. Então, é mais nesse sentido, beleza? E por que a gente utiliza, né, o Docker? Na maioria das vezes a gente vai utilizar o Docker para conseguir facilitar essas integrações com outros sistemas. Então a gente consegue puxar do Docker Hub alguns sistemas e conseguir fazer instalações direto na nossa máquina, só por linha de código. A gente consegue subir também essas aplicações para a nuvem. Então é uma ferramenta que ajuda bastante a gente nessa parte de DevOps e de Cloud, fechou? Com isso em mente, agora sim a gente pode partir para mão na massa. Primeiro vamos fazer a instalação. Então eu já vim aqui no Google, já digitei instalação do Docker. Você pode digitar isso aí também, já vai aparecer aqui em cima para a gente fazer a instalação. Existem algumas formas, mas eu vou falar de 2 formas de fazer a instalação do Docker, que você pode fazer por linha de comando. Então se você tiver o sistema Linux já na sua máquina, fica mais fácil ainda. Então você pode digitar lá o comandinho certo para você fazer a instalação. Ou se não, se você estiver usando o sistema Windows, por exemplo, você pode fazer a instalação para utilizar um Docker Desktop. No meu caso eu utilizo o Docker Desktop. Então na maioria das vezes que eu tiver que utilizar comandos Docker, eu vou rodar primeiro o Docker Desktop para conseguir utilizar os comandos do Docker. Quando você digitar aqui instalação Docker, você pode entrar, por exemplo, nessa primeira opção. Aqui você já pode fazer o download para seguir o login, né, para seguir dentro da aplicação aqui do Docker. Ou senão você já pode vir aqui em Download Docker Desktop, igual eu acabei de falar. Você tem a opção de fazer o Download Desktop para o Linux, porém para o Linux não é tão necessário assim, porque o Docker ele já faz parte do Linux, né? Então é mais fácil você instalar por linha de comando. No meu caso eu instalei para Windows, né? Então no seu caso você escolhe aqui qual você quer. Aqui, igual eu acabei de comentar do Docker Hub, ó, eles vão mostrar como você puxa esses sistemas para sua máquina. Então existem vários sistemas do Docker Hub, eu posso até abrir aqui, ó. Vou procurar Docker Hub. E aqui existem vários sistemas que você consegue fazer a instalação na sua máquina só rodando um comando Docker. Isso aqui são vários containers que estão na nuvem. Essa nuvem, entre aspas, é o Docker Hub. E a gente consegue puxar
esses sistemas para a nossa máquina para utilizar da forma que a gente preferir. Então, feito aqui a instalação, a gente vai dar sequência já às outras coisas. Então, vamos começar primeiro criando a nossa primeira imagem. Então, para isso eu vou abrir aqui um projeto primeiro no meu computador, para a gente fazer essa criação. Você pode abrir você pode criar um. Eu quero mostrar primeiro um arquivo, o arquivo que a gente vai fazer, né, que vai ser essa imagem. A imagem do Docker que a gente fala imagem, eu estou me referindo ao Dockerfile. Então a gente configura a imagem pelo Dockerfile. Esse Dockerfile que eu vou mostrar agora como fazer. Eu só vou abrir um projeto aqui primeiro. Beleza, eu abri o projeto aqui. Então agora, analise aqui comigo. Isso aqui é um Dockerfile. E aqui a gente está configurando a imagem dessa API em questão aqui que eu fiz, né, para um projeto acadêmico. Enfim, então aqui a gente está falando from, então a referência dessa imagem, então from, nesse caso estou falando do Eclipse Temurin na versão 21. Criar e alterar no /app, então work_idea/app, que vai ser o diretório /app. Aqui eu estou copiando ponto. Então, por que copy ponto? O ponto ele significa tudo. Então, eu estou copiando nesse caso, toda a minha API para o ponto barra, que é o /app. Então, eu poderia colocar ponto, ele já, se eu não tivesse colocado essa barra, já saberia que era se fosse o work_idea app, era só ponto, ele já copiava tudo. É literalmente para a gente copiar e jogar dentro dessa imagem toda a parte que a gente quer. Nesse caso vai ser tudo, né? Ponto. Aqui a gente está fazendo o build da API, então run shmod mais xmvnw, então isso aqui é configuração para fazer o build. E aqui também é configuração para fazer o build. Existem inúmeras formas da gente configurar uma imagem, tá? Isso aqui eu estou mostrando uma das formas. Nessa API em questão eu ainda fiz com Quarkus. Vai variar muito também do framework que você está utilizando, da linguagem que você está utilizando, então é normal que tenha variações, mas o conceito é o mesmo. Vai existir uma imagem e aí dessa imagem a gente vai conseguir criar o container. Então aqui a gente fez o build e vai rodar o /app com o cmd. Então cmd, e aqui eu estou passando outros comandos de configuração. Poderia usar outro framework também. Quando a gente faz o build, ele vai gerar um ponto .jar para a gente, que nesse caso ele está dentro do target, dentro do Quarkus app, e está aqui, ó, Quarkus run.jar. Então essa é a referência que eu estou passando para ele conseguir fazer, conseguir rodar, né, a API de fato. Esse é um Dockerfile pronto. Eu vou mostrar aqui simuladamente como que a gente poderia criar um Dockerfile, mas como eu disse, tem muitas variações, vai depender do tipo de imagem que você quer, para que você quer essa imagem, a linguagem que você está utilizando, o framework que você está utilizando. Então tem todas essas variações. Vou mostrar com um exemplo simples, eu vou abrir a pasta aqui primeiro, e aí eu já volto. Beleza, eu abri aqui então um projeto para a gente fazer testes. Aqui eu faço testes mesmo quando eu estava estudando, eu criei volume, testei fazer push de volume para dentro do meu desktop, enfim, fiz um monte de coisa. Primeira coisa que eu vou fazer é rodar o Docker Desktop na minha máquina, né? Como eu falei, se você já tiver o Linux, ou se o seu sistema já acostumou com o Docker, no caso de tipo, seu Linux, você tem a dependência lá do Linux, sabe? Você consegue rodar comando Docker sem nenhum problema, sem ter o Docker Desktop. Beleza, também vai dar na mesma, exatamente na mesma coisa. Só que eu tenho que rodar o Docker Desktop, porque eu optei por utilizar dessa forma. Uma vez que eu rodei aqui já, ele vai carregar, mas enfim, vou deixar carregando. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar criar uma imagem parecida com essa. Vamos dar o exemplo que a gente quer uma imagem igual essa. Primeira coisa, eu vou entrar numa pasta que não tem um Dockerfile. Então eu vou sair dessa, vou entrar, por exemplo, vou entrar nesse aqui. Deixa eu ver aqui, vai ter um Dockerfile já, né?
no caso, então a melhor coisa é a gente criar uma nova. Então vamos criar uma nova, vamos colocar um npm create vite @latest. Aí ele vai criar um mini projetinho aqui, React, dentro da pasta que a gente vai indicar, né, no caso. Então aqui eu vou colocar o nome de teste teste image, colocar tudo em inglês para a gente manter o padrão. Teste image. Vou escolher um React. E aqui. Não. Sim. Beleza. Carregando. Aproveitando que está carregando, comenta aqui embaixo o que você achou do novo cenário. Ali em cima tem uma prateleira que não está aparecendo, né? Tem os livros, aqui na frente tem um negócio também. Se eu lembrar, eu gravo um videozinho e coloco aqui aparecendo no vídeo para vocês verem como que ficou realmente. Aqui embaixo também acho que deu para ver, né? Que tá iluminando. Tem a LED daqui de baixo. Então ficou bem legal, gostei bastante. Deixa eu só terminar de carregar. Aí. Acho que já vai terminar. Beleza. Ele startou a aplicação. Não era para ter startado. Vou dar um... Beleza. O que a gente pode fazer agora? A gente vai entrar na pasta primeiro, que a gente criou, então, cd foi a pasta... Foi teste, cd teste, image, né? Beleza, teste image. Eu não sei porque que ele não tá aparecendo. Ah, ele tá em outra pasta. Então deixa eu abrir aqui essa outra pasta. Agora eu acho que vai. Certo, vou começar a criar a nossa imagem. Então, para isso eu vou rodar um comando que chama nano. Só nano, e ele vai abrir aqui um terminalzinho que a gente pode digitar. E aí aqui vão ser as configurações da imagem. Então, lembra lá da configuração que a gente viu. Então, from, e aí eu tenho que passar o from alguma coisa. Então, nesse caso pode ser from node, por exemplo. Enfim, vamos pegar aquela de exemplo para facilitar. Então, eu vou abrir ela numa segunda aba. Vou colocar aqui para o canto. A gente usa aqui no outro canto. Fica mais fácil da gente fazer essa suposição. Que ele deu um zoom aqui que não era para dar, né? Mas enfim. Beleza. Então, from node, como eu disse. Aqui pode dar enter normal, não tem problema, tá? Ele não vai sair daqui. From workadir /app, que a gente tinha visto, lembra? Copy. Nesse caso, a gente está lidando com um projeto React, né? Projeto React-Vite. Então, a gente pode usar o package JSON para fazer o copy. Eu poderia mandar copiar tudo, mas não faz tanto sentido para esse caso específico. Porque tem pastas que a gente não quer que suba junto com a nossa imagem. Então, não há necessidade. A gente pode mandar o package JSON, que já vai ser suficiente. Então, manda o primeiro package JSON. Ele vai fazer, a gente vai mandar ele instalar todas as dependências que vierem nesse package JSON. E agora sim a gente copia tudo e joga tudo dentro da pasta. Beleza? E por último, a gente vai rodar com o entry point. Entry point npm start. Isso é um exemplo, tá? Existem várias formas de fazer isso aqui, eu estou mostrando uma só. Para a gente fechar isso aqui e validar Ctrl X, ele vai perguntar se a gente quer salvar, se a gente quer modificar, enfim, pode clicar yes, né? E o nome do arquivo é aquele Docker file. Fechou? E aí quando eu dou Enter, posso fechar aqui. Eu vou dentro do projetinho, a gente já tem o Dockerfile exatamente como a gente acabou de configurar. Então é uma forma da gente explorar aqui a criação de imagem utilizando o console. Então dá para ter uma noção assim de como fazer. Agora vamos para outro assunto. Dá para a gente explorar um pouquinho do Docker também
usando o WSL2, né? WSL2. Para ele abrir aqui o console. Eu vou abrir no Ubuntu, mas você pode fazer em qualquer lugar. Se estiver funcionando o comando Docker, ele vai funcionar. E aqui a gente pode explorar. Então eu posso mandar um Docker ls, por exemplo, e aí Docker ls Docker ps. Essa é. Aí vai. Beleza. Docker ps, ele trouxe pra gente alguns containers, ó. Container ID, imagem, comando, status, a porta que está rodando esse container. Então aqui é só, nesse caso, são os containers que estão rodando. Porque quando a gente sobe um container, a gente configura. Quando a gente sobe a imagem, né, a gente configura se o container ele vai rodar sempre, se ele vai rodar por um período de tempo. Nesse caso, a gente está vendo que esses que ele trouxe com esse comando docker ps estão rodando. Eu poderia rodar um docker ps-a, e aí agora ele vai trazer todos os containers que eu tenho, todas as imagens que eu tenho, independente se ela está ativa ou não. Então eu vou dar um clear aqui. Beleza. Agora a gente pode tentar, por exemplo, fazer um docker run. Vamos tentar fazer com essa imagem aqui que a gente criou. Ele deu um erro aqui, não sei, tinha saído do formato. Eu vou tentar buildar essa imagem. Então vamos dar um docker build. E aí eu posso colocar aqui o meu nome, que está lá no Docker Hub, barra o nome teste image, né, que está teste image, e a versão aqui é 1.0. Se a gente rodar o Docker build, vamos ver se ele consegue fazer. Não buildou. Não rodou porque essa sintaxe, ela está faltando uma chavezinha específica. Para rodar dessa forma, eu teria que rodar apenas um Docker build. Para eu especificar aqui como ficaria no Docker Hub, o nome da imagem, eu teria que fazer um Docker build -t, e aí eu consigo passar o Lavo Neves barra teste image igual 1.0. Outro detalhe muito importante também nesse comandinho é que está faltando algo específico. Se você já conhece Docker, você vai saber o que é. Eu não consigo rodar o build só passando o nome da imagem, né? Eu estou passando o nome da imagem e eu preciso copiar em algum lugar. E aí eu vou fazer o build aqui, nessa pasta. Então é o pontinho para copiar tudo. Posso colocar 1.0, posso colocar 1.1, acho que fica até melhor. E aí se eu rodar, agora sim vai funcionar. Fechou? Então vou esperar rodar e aí eu já volto para a gente rodar de fato, que aqui a gente só está fazendo o build da aplicação. Fechou. Ele demora mesmo para fazer o build, é normal. Aí aqui vai aparecer, né, que deu certo, que ele exportou a imagem. Então se eu vim aqui no Docker Desktop, muito provavelmente, deixa eu ver se dou um F5 aqui. Deixa eu ver se eu acho essa imagem. Na verdade a gente não rodou ainda, pode ser que não esteja aparecendo aqui. A gente só buildou. Então vamos rodar de fato para ver se a gente consegue visualizar ela no Docker Desktop. Para rodar a gente também tem duas formas. Eu posso rodar só um Docker Run, vai funcionar, tá? Ou a gente pode rodar um Docker Run -d -p e especificar a porta que a gente quer rodar. Nesse caso, 8080 2.3000. Por quê? Porque a porta padrão é 8080 e eu quero rodar na 3000. E aí eu vou especificar aqui um nome, né? Olavo Neves barra. Eu acredito que é algo desse tipo. Se não for, a gente vai errar junto e tá tudo bem. Vou tentar rodar. Agora rodou. Esse ID que ele retornou, esse token aleatório, é um token muito provavelmente, né? Hashizado. Quer dizer que funcionou. Então se eu vim aqui, agora muito provavelmente vai estar por aqui. Deixa eu ver se eu acho, né? Se a gente consegue achar 8080 3000. Pode ser que seja essa.
É essa. Acredito aqui que é essa. Muito provavelmente seja essa. Ele subiu com o nome de Olavo Neves, né? Eu devia ter especificado só como teste image, mas não tem problema. Tá aqui. Se eu rodar, por aqui dá para rodar, ele vai rodar e vai parar. Mas por que ele está rodando e está parando? Eu queria rodar e deixar ele rodando. Porque a gente não especificou quando a gente fez o build e nem quando a gente fez o run. Então são outras configurações específicas que vão fazer isso funcionar. Por exemplo, um Docker Compose. Então vamos falar de Docker Compose agora. Antes, rapidinho, para a gente entrar no Docker Compose, eu já queria tirar da frente uma outra coisa interessante. Só de falar assim, né? Quando você for utilizar, né, as operações aqui do Docker para ajudar a subir container e tal, é interessante criar um .docker ignore. Então você pode fazer pelo nano, que eu já mostrei, ou se você vir aqui criar um arquivo .docker ignore, ele já vai funcionar. E aqui você especifica as ferramentas que você quer ignorar. É interessante ter sim quando você está utilizando o Docker, porque geralmente a gente vai utilizar muitas funcionalidades e a gente não quer que apareça tudo no nosso container. A não ser que você faça parte por parte, porque se você for rodar por ponto, vai vir tudo. O que está no .git ignore eu acredito que não vai para o Docker, tá? Porém tem pastas que às vezes não estão aqui, que talvez seja interessante colocar no .docker ignore. Falado sobre isso, vamos ao Docker Compose. Para isso, eu abri aqui um Docker Compose de exemplo, tá? Isso aqui foi uma aplicação que eu desenvolvi para um processo seletivo. Eu tive que fazer uma aplicação completa para essa empresa aqui, chamada Kanak. Não tenho problema de falar deles, tranquilo. Foi só um processo seletivo mesmo. E agora eu estou usando de aprendizado para vocês. Então, o que eu tenho nesse Docker Compose? O que é esse Docker Compose? Basicamente, é ele que vai orquestrar as nossas imagens, os nossos containers, né? Então, se eu tenho um container que está responsável por duas imagens, por exemplo, uma API e um banco de dados, é no Docker Compose que eu tenho que orquestrar essas imagens. Então, nesse caso, por ser uma aplicação completa, não teve o banco de dados, mas teve a API, teve o front-end, eu orquestrei no meu Docker Compose dois serviços, o serviço de back-end e o serviço do front-end. E é isso que a gente configura. Eita, deixa eu dar um Ctrl X aqui, Ctrl X, Ctrl V. Acho que fechou. Enfim, me perdi no raciocínio, mas foi por isso que eu configurei dessa forma, tá? E é basicamente para isso que a gente utiliza o Docker Compose. Então pense em aplicações gigantescas com múltiplas ambientes dentro da aplicação. É muito interessante que você utilize o Docker Compose para facilitar a orquestramento, né, das imagens. Acho que a fins didáticos talvez seja até interessante a gente criar um aqui. Então, esse Docker Ignore ele veio para dentro do source, não era para ter vindo. Ele tem que ficar aqui na mesma pasta do... Deixa eu arrastar ele para fora. Eita, lasqueira. Abriu o Node Modules agora, ferrou. Deixa eu fechar esse Node Modules aqui, senão o negócio... Pronto, arrastei ele para fora. E agora dentro da test image eu posso criar um Docker Compose YAML. YAML ou YAML também funciona do mesmo jeito. E aí, a fins didáticos, vamos tentar pensar em um orquestramento para essa aplicação de front-end. Por se tratar só de uma aplicação front-end, a gente está tendo uma imagem só, a gente vai rodar um serviço. Então vamos começar pelos services, que nesse caso é só um service, mas é interessante a gente sempre estar especificando. O autocomplete ele já vai ajudar aqui, mas vamos escrever mesmo assim para lembrar. Então, teste image, e aí eu vou colocar aqui o build, que vai ser na /teste image. Vamos ver se vai funcionar, porque eu acho que eu talvez tenha colocado com o meu nome lá. Lembra quando a gente fez o build, mas talvez funcione.
As portas que eu quero liberar para o teste image. Eu quero liberar uma porta que eu já coloquei lá, então é 8080 3000. Poderia ser 3000, 3000, 80, 80, 80, 80, enfim, a porta que você quiser na maioria das vezes. Depois da porta a gente tem os environments. Nesse caso eu nem vou entrar nessa parte porque é mais para aquela parte dos .envs, né, em si. Então não faz tanto sentido nesse caso. Continuando, a gente tem que fazer agora os network. O networks, eles basicamente vai ser o nome, né, de network. E aí o network ele tem que ser o mesmo em todos os ambientes para que ele fique no mesmo container, tá bom? Então eu posso colocar aqui, nesse caso não vai mudar muito, mas posso colocar aqui network, e aqui no network name eu posso colocar test network, por exemplo. Test network. Depois do network, agora sim importa pra gente, são os volumes. Eu não vou entrar a fundo nesse vídeo do que são os volumes. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo só sobre volumes, comenta aqui embaixo para eu saber se vale a pena ou não. Mas tem que ser específico, porque volumes é algo muito específico e particular de cada container. Ele já sugeriu aqui um nome, né, o autocomplete. Eu posso colocar esse nome, posso colocar um nome parecido com esse aqui, ó, que também faz sentido para a gente, porque tratando de um front-end. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, ponto barra test image barra 2 pontos barra app, já funcionaria. Posso colocar outro nome como ponto ou direto barra app barra node modules, por exemplo, é outro volume. Enfim, posso colocar diversos volumes, tá? Eu vou colocar um environment só para ele parar de reclamar e parar de pedir para colocar um, mas nesse caso não precisa, porque a gente está fazendo só teste, tá? Então eu vou deixar ele completar mesmo, não tem problema. E agora, aqui embaixo dos serviços, então a gente tem, ó, tá vendo que está sendo por bloco, né, a diferenciação aqui. A gente tem serviços, dentro de serviços a gente tem o test image, eu poderia ter outro serviço aqui, ó, se colocasse qualquer coisa, seria um outro serviço, tá vendo que já aparece o run service. Dentro do test image, que é dentro do nosso primeiro serviço, dentro da nossa primeira imagem, eu tenho as configurações dela, e agora eu vou configurar o networks. Então, o networks, que é aquele networks que eu falei que tem que ser igual para todas as imagens de serviços. E aí eu vou colocar aqui um teste network, que é o nome que a gente colocou lá. E posso passar aqui um driver bridge, que eu posso deixar ela completar tranquilamente. Então, basicamente foi essas configurações que a gente acabou de fazer utilizando o Docker Compose. Então, docker run, deixa Docker run. Vou só no Docker run agora, sem especificar. Não deu para rodar sem especificar, então vamos no Docker run. -d-p 80. É que se a gente fizer isso, na verdade ele vai rodar novamente, não é isso talvez que a gente queira. A gente quer rodar o que já existe, não criar outro. Dessa forma ele vai acabar criando outro. Tá, então o que eu quero, né, exatamente? Na realidade, o que a gente quer é excluir primeiro o container que está criado e vamos criar outro. Então, vamos rodar um docker remove. Aí, a gente pode ir lá no Docker Desktop para facilitar. Eu poderia rodar um comando para ele listar também. Copio o ID e colo aqui e ele vai remover o container. Que agora, quando eu rodar um docker run -d-p na porta 8080 para 3000, eu posso chamar agora sim de teste image e rodar, ele não encontrou. Por quê? Muito provavelmente porque a gente precisa fazer o build novamente, né? Se a gente excluiu anteriormente, ele não deve existir aqui mais. Então, um docker build -t Olavo Neves barra. Outra coisa também, deixa eu terminar só esse comando. Teste image 2.1.2 para tudo. Outra coisa importante de falar é da forma de subir para o Docker Hub. Então, se você quiser também que eu faça outro vídeo falando de Docker Hub especificamente, comenta aqui embaixo que eu posso estar trazendo.
Porque se eu for abordar tudo nesse vídeo, vai ficar um vídeo muito extenso e não vai ficar legal para você conseguir tirar algum proveito em si. Tá bom? Mas por enquanto tá bem legal. Acho que tá interessante. Ele terminou de fazer o build, então agora a gente vai tentar dar o docker run -d-p Olavo Neves barra, na verdade, test image, né? Test image. Se não funcionar, a gente tenta outro e é isso. Vamos tentando, que uma hora vai. Eu consegui consertar aqui o que eu fiz diferente. Eu troquei aquele npm start por npm run dev. Talvez o npm start não funcione para React puro, mas eu não tenho certeza. Porém, aqui fiz isso. E aqui, em vez de eu subir com 80, eu subi só com 80. E funcionou. Então, se eu vir aqui, ele vai aparecer listado aqui, provavelmente. Deixa eu encontrar ele. Aqui, ó. Um desses serviços aqui provavelmente seja esse. Que eu acabei conseguindo, ó. Pelo ID a gente consegue identificar. Ó, 66 começo. Então, viu que quando a gente utilizou o Docker Compose, ele rodou sem parar, entendeu? Então, é esse orquestramento que a gente consegue ter utilizando o Docker Compose. Ele liberou até a porta, não vai ter nada, porque não tem nada lá no meu projeto. Porém, a gente viu que funcionou. Bom, basicamente foi isso o vídeo de hoje. Então, a ideia que eu queria passar era bem a introdução no Docker, e agora entraria ali em coisas do tipo de subir para a nuvem, subir para o Docker Hub, introduzir volumes para a gente conseguir trabalhar com dados. Então vai mais para essa linha agora, que eu teria que trazer em outro vídeo para esse aqui não ficar muito extenso, mas se você quiser continuar estudando, dá para você seguir nessa linha de estudo, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve, comenta alguma coisa aí embaixo, que eu vejo todos os comentários. Não esquece de me acompanhar, assistir o vídeo passado, para você ver sobre as metas, né, que eu vou tender a ter esse ano, que já estou fazendo também. Inclusive saber da reforma que eu comentei lá, né? Você já viu o que está diferente. Mas, enfim. Espero no próximo vídeo. Valeu, falou!